convidado que fala que ele é gentil, é verdade. Esse é o nome dele, o Dr. Antônio Gentil Neto. Gentil, bem-vindo. Para mim é um prazer, uma felicidade ter você aqui. E hoje a gente vai ter um papo, na verdade, um pouquinho sobre a história da Uniendo, sobre você. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por que você escolheu medicina? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês são uma empresa muito eficiente, uma empresa muito bacana dentro da medicina, que faz muita diferença, podem ter certeza disso. A escolha da medicina, bom, faz tempo, né? Faz bastante tempo que eu escolhi a medicina, né? Me formei em 81, para você ter ideia, né? Formei em 81, depois eu fiz residência médica em cirurgia geral. Formei em Marília, FAMEMA, Faculdade de Medicina de FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. E depois eu fiz residência médica em cirurgia geral na Universidade Federal do Paraná. Eu fui trabalhar um pouquinho como cirurgião, e aí eu, morando numa cidade de interior do Paraná, eu me imaginei como eu seria, né? Quais seriam os caminhos futuros para mim. Uma cidade pequena, solteiro, avançar um pouco, né? Aí veio a ideia de fazer endoscopia. Aí eu fui para São Paulo, fiz no que é hoje e da época também, que era considerado o melhor centro de endoscopia do Brasil, que é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de São Paulo, da USP. Lá eu fiz a endoscopia. Depois, foram quantos anos em São Paulo? São Paulo foi um ano só. Tá? Na época era um ano só, onde lá fazia só endoscopia digestiva alta, endoscopia de estômago. E lá também, é uma coisa diferente de hoje, fazia também a parte respiratória. Broncoscopia, endoscopia de tubo rígido, isso quase os primórdios da endoscopia. E então essa foi a minha formação básica, né? E de São Paulo você voltou para Marília? De São Paulo eu fui para a França. Aí eu fiquei um ano na França fazendo uma outra parte da endoscopia digestiva em um centro de referência em Paris. Fiquei um ano lá. E lá eu fiz a parte de terapêutica endoscópica. Eram raras as possibilidades, as oportunidades que tinha de sair do Brasil. Não era uma época fácil para sair do Brasil. A comunicação era muito difícil, né? Os contatos eram difíceis, né? Aí eu aprendi o francês, né? Eu ia te perguntar, você fala francês? Hoje nem tanto, né? Eu acho que eu falava. Precisa praticar a língua, precisa praticar muito. E aí eu fui para lá, fiquei um ano lá, nesse centro de referência, onde eu aprendi o restante da endoscopia digestiva, como colonoscopia, aprendi colonoscopia lá. E vias biliares, que é uma área bastante diferenciada dentro da endoscopia. E na época eram muito poucos que faziam isso no Brasil. E de lá, da França, eu vim para Campo Grande. O que te trouxe para Campo Grande? Essa é uma história, essa é uma boa história. Foi essa é uma boa história. Não era nem namorava, nem estava em vista de casar. Essa história é bacana, porque lembra bastante a minha infância. Eu vinha com meu pai, nós éramos 4 filhos, somos 4 filhos do primeiro casamento do meu pai. E ele nos levava para pescar no Pantanal. E era uma expedição para nós, né? Era uma aventura enorme, né? E eu passava em Campo Grande, assim, pronto para uma aventura, momentos muito gostosos com meu pai, né? Com os irmãos, às vezes, com os amigos do meu pai, né? E sempre foi muito agradável para mim aquilo tudo. E quando saí da França, vim para cá, até o pessoal lá na França perguntava, né? Você vai para onde quando voltar para o Brasil, Gentil? Eu falei, não sei para onde eu vou, né? Vou ver quando eu chegar lá, né? Isso para eles era inadmissível, né? Para eles era um absurdo não ter um lugar que você já determinado para fazer a sua especialidade, o seu trabalho. E aí eu cheguei no Brasil, eu falei, para onde eu vou? Aí eu tive a oportunidade de ir para Curitiba, São Paulo, Goiânia e Campo Grande. Eu fiz aí uma sondagem de mercado
vim para Campo Grande, fiquei um mês aqui, visitei todo mundo de Campo Grande, todos os médicos de Campo Grande, hospitais, e achei que aqui eu tinha condições de vir, e vim para cá. Foi dessa forma, foi a minha vinda para cá. Isso a gente está falando lá de... 1989. Campo Grande era diferente em 89 do que é hoje? Campo Grande era muito diferente. Eu tenho algumas memórias da época. Por exemplo, tinha um único restaurante, que era tinha dois, Mr. West e o Rádio Clube de cidade, tá? E era uma cidade pequena, provinciana, que eu adorava, prefiro hoje, lá na época de 89 do que hoje. Era deliciosa a cidade, né? Com oportunidades diversas, muitas frentes ainda a serem exploradas. Na época eu acho que eu não percebi isso. Eu fui perceber depois o quanto foi importante e foi arrojada a minha vinda para Campo Grande sem conhecer absolutamente nada, ninguém, né? Nenhuma pessoa, nenhum hospital, nada. A única coisa que eu tinha era um Passat 4 portas, vermelho, tá? Que eu vendi para comprar meu primeiro endoscópio. Aí as coisas foram acontecendo, o pioneirismo que eu tinha na época, né? Com vários procedimentos novos, várias terapêuticas novas, e isso acabou me dando oportunidades que eu soube explorar, e por um bom tempo foram quase que exclusivamente minhas. E depois a formação médica, endoscópica, melhorou muito, a comunicação melhorou muito, o ensino online, as oportunidades de se aprender, né, de forma diversa dessa. Mas na época era muito arrojado, né? E a gente não tinha essa impressão. Eu não tinha essa impressão de que eu era... Acho que na verdade era um pouco assim, meio fora do entender com seriedade, né? Você não tinha a impressão que você era inovador, você se achava mais imaturo do que inovador. E você falou de 89 de Campo Grande, que foi acompanhando essa trajetória da cidade. Tem alguma coisa que você fala, pô, isso aqui continua quando eu cheguei do mesmo jeito aqui quando eu cheguei, quase 30 anos depois? Campo Grande mudou demais, né? Porque Campo Grande hoje é uma cidade grande demais, né? Na época ela tinha 400 mil habitantes, 450 mil, hoje é quase 1 milhão. Hoje é uma cidade grande, eu acho que é uma cidade cosmopolita, uma cidade que perdeu muito da época, continua muitas coisas boas ainda, né? O verde de Campo Grande é maravilhoso, a fauna é maravilhosa, né? Os bichos, as aves, né? A natureza é uma coisa que eu acho que é uma coisa que permaneceu, que permanece. Tem gente, né, que fala que Campo Grande é uma capital do interior. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que é verdadeiro, né? É verdadeiro porque é relativamente fácil tudo em Campo Grande, né? Os acessos são fáceis, tudo ainda é próximo, o trânsito ainda não é caótico, né? Eu acho que é verdadeiro. E me conta uma coisa, você veio para Campo Grande, eu quero saber 2 coisas, na verdade. Uma, como é que começa a história da Uniendo e como é que começa a Inês na sua história? A Inês é a mais antiga das histórias. É a mais antiga? Ela veio mais da Uniendo. Bem antes de Campo Grande. Antes de Campo Grande? Bem antes de Campo Grande. Talvez não seja antes de Campo Grande da época de pescaria, quando eu tinha 10 anos de idade. Mas a Inês eu conheci durante a faculdade, né? Conheci ela... eu estava, eu acho que no 3º ano de medicina, ela entrou na faculdade em Marília também em odontologia e nos conhecemos desde o trote dela, foi paixão à primeira vista. Que legal. Então foi você que trouxe ela para Campo Grande? Há divergências. Há divergências. Eu falo para ela, tá?
ela depois vai me ver, né? Tá? Eu falo para ela que quis vir para Campo Grande, tá? Ela que insistiu vir para Campo Grande, ficar comigo, viu aquele futuro todo, né? E eu falo para ela isso. Eu entendo como verdadeiro também essa minha visão. Tá bom. Não vou nem entrar nesse Não, ainda bem que ela não está aqui, né, para se defender, né? Ela vai se defender, a gente vai te dar uma oportunidade. E a história da Uniendo, como é que começou a Uniendo, da onde que veio essa ideia de montar a Uniendo? Então, vou começar lá em 89. Tá? Chegou em 89 foi divertido. Foi divertido que eu cheguei de mala, um Passat, né? Fui morar numa kitnet. Só quero falar um negócio, um Passat, 4 portas, vermelho. Não, tudo de bom, né? Mas sem ar-condicionado, que era, né? Na época não existia muito, né? Aí eu tinha um gastroscópio único, de fazer endoscopia. E aí eu falei que agora eu estou aqui, vou fazer o quê, né? Tá? Não tinha dinheiro para abrir clínica, para pagar funcionário, não tinha visão de empreender. Aí eu encontrei um parceiro que me acolheu dentro da clínica dele, que era uma clínica lá na Dom Aquino, né? Ele me acolheu alguns meses, mas eu acho que foi de dezembro até abril, por aí.